Tá? Então, a gente está associando arquitetura em camadas, que é essa história de ter 3 camadas, com padrões de projetos. O que é padrão de projeto? É você ter uma receita de bolo para resolver problemas. Então, vários problemas que acontecem em desenvolvimento de software não acontecem só em um software, só em uma empresa. Acontece várias e várias vezes. Então, pessoas começaram a notar esse tipo de coisa e aí começaram a documentar. Para problema tal, tem tal solução, quando é que você deve usar essa solução e quais as consequências de usar essa solução. Então, isso é uma receita de bolo lá, um relatório dizendo quais são os problemas, como solucioná-los. Então, por isso que é importante não conhecer só o que você vai ver nesse curso. É importante estudar um pouquinho mais sobre todos os padrões de projeto que existem e saber quando usar cada um deles quando você enfrentar um problema. Você não precisa nem entender todos eles, mas pelo menos você pode dar uma olhada e saber quais são os problemas que existem, e aí você já sabe, olha, se eu me deparar com esse problema, eu volto lá e vejo como é a solução. Tá? A gente vai ver 2 padrões de projetos. O primeiro deles é o padrão Singleton. Então, o Singleton aí é um padrão de projeto quando você quer ter uma única instância de uma classe. Então, esse objeto vai ser usado em toda a sua aplicação. E aí vai ser bem simples fazer isso. Isso aqui é como se implementa um Singleton. Primeiro, para se implementar um Singleton, a gente não pode permitir acesso ao new, a nenhum construtor. Então a gente diz que é privado. Então o construtor da classe que é um Singleton, ela tem que ser um construtor privado. Então private banco. Aqui eu tenho um código do construtor. Se é um construtor privado, eu só posso chamar new dentro da classe banco. Então a gente vai criar um método, que a gente está chamando aqui de getInstância, que ele pode dar um new, sem problema nenhum. Uma coisa que é private pode ser usado dentro da própria classe. Esse método getInstância, ele devolve a instância. E aí como é que você garante que ele é um Singleton? Só vai ter uma instância desse. Ele testa. Se for nula, ele cria. Se não for nula, o if dá falso e ele retorna a mesma instância que está armazenada aqui nessa variável estática, nesse atributo de classe. Tá? Então, ninguém mais pode fazer new. Se a pessoa quiser uma instância de banco, ela vai ser obrigada a fazer o quê? Dar um get instância. Com isso, a gente só tem um banco. Imagine se você não tivesse esse código de instância aqui, de get instância, cada pessoa podia criar um novo banco. Se você depositasse dinheiro numa conta num banco, esse dinheiro não foi depositado no banco B. Lógico. Então, quando você fosse no banco B, o seu dinheiro não ia estar lá. Tá? Ia começar uma confusão. Então, no seu sistema, você está assumindo que só existe um banco. Então, eu não posso querer criar vários bancos. Só crio uma vez só. Como é que eu crio? Usando o getInstância. Se já foi criado uma vez, ele só retorna o que foi guardado dentro dessa variável aqui, instância. Tá? Então, esse código aqui, eu vou usar o banco. Então, banco.getInstância, estou fazendo a criação, que é a primeira vez que o getInstância é chamado. Chamei banco. Banco.cadastrar e eu cadastro uma nova conta. Então, eu estou cadastrando essa conta nesse banco, que é o único banco que eu vou ter dentro do meu sistema. Então, esse aqui é um exemplo. Por exemplo, esse método cadastrar, ele levanta uma exceção. Por isso eu tenho um try catch. Eu não posso cadastrar uma conta que já está cadastrada. Mas aí, uma coisa que é interessante. Em qualquer parte do seu programa, é só colocar banco.getInstância que você vai pegar a mesma instância de banco. Então, se você tiver outro método aqui, eu não preciso passar
esse banco como parâmetro. É só lá dentro eu fazer banco.getDistância que eu vou usar o mesmo objeto. Tá? O segundo padrão de projeto é o fachada. Esse padrão ele provê uma forma de acesso única e simplificada para todo o sistema desenvolvido. Por que isso? Se eu tenho vários controladores, a camada de interface ela precisaria acessar vários controladores. Se eu crio uma classe e essa classe é que acessa os controladores, a camada de interface só precisa acessar uma classe. Então, por isso que a gente chama ela de fachada. Então, a classe banco aqui é uma fachada. O programa principal só precisa acessar banco, e aí banco repassa para as outras, para as outras classes o que foi solicitado. Tá? Então, o programa principal fica com acesso único à camada de negócio. Facilita muito mais o desenvolvimento. Por quê? A camada de interface pode ser feita por uma pessoa, a camada de negócio por outra. Tá? Equipes diferentes trabalham usando só essa interface aqui, banco, como link, né, entre a interface e a camada de negócio. Exemplo. A fachada, às vezes, é bem simples de implementar. Ela simplesmente é só. Eu quero cadastrar uma conta, então eu chamo cadastrar do meu cadastro de contas. Quero pegar o saldo. Então eu procuro a minha conta e retorno o saldo dessa conta. Então eu procurei a conta no meu cadastro de conta. Remover uma conta. Eu vou remover o meu cadastro de contas. Debitar. Vou debitar meu cadastro de contas. Como debitar pode levantar uma exceção, saldo é suficiente, e conta não cadastrada a gente tem que ter os throws aqui. Então, implementar a fachada às vezes é só mão de obra. É escrever o nome do método e esse método chama uma linha só, certo? Então vocês podem ver, só tem uma linha de código. Muitas vezes você só tem uma linha de código para cada método que precisa ser implementado. Então, na maioria das vezes é bem simples implementar métodos da fachada. Esse aqui é um exemplo de um método mais complicado um pouco. Vamos entender por que esse método é diferente dos outros. Nesse método, a gente precisa do relacionamento de dois controladores. Quando você precisa de dois controladores, você tem que fazer essas validações na fachada. Por exemplo, quero cadastrar um cliente. Então, quais são as validações que a gente precisa fazer? Primeiro, se o cliente for nulo, eu vou levantar uma exceção aí. Essa aqui é uma exceção que já existe no Java. É exceção de argumento inválido. Então, não posso cadastrar um cliente nulo. Primeira validação que eu fiz. Outra validação. Eu vou cadastrar um cliente. Esse cliente, dentro dele, tem várias contas. Então, para cadastrar o cliente, eu tenho que ver se essas contas já foram previamente cadastradas. Então, eu vou no repositório de contas e eu procuro todas as contas que tem dentro desse cliente. Se por acaso alguma das contas não existir, a gente levanta a exceção conta não cadastrada. E aí, se esse while terminar, é porque todas elas estão cadastradas. E aí você cadastra o cliente. Então, essa validação aqui foi feita pela classe fachada. Tá? Com isso a gente termina o assunto e termina também o módulo. Tá? Faça os exercícios e até linguagem de programação 2.